E aqui nesse lugar, Pai, nós venhamos te oferecer o melhor louvor. Deus, desde já entregue nas tuas mãos a criança, o adolescente, o jovem, o homem e a mulher, desde o mais novo até o mais idôneo. Peço, Pai, toca de maneira poderosa da planta dos pés ao alto da cabeça e dê saúde, dê paz, dê alegria. Deus, venha rejuvenescer o teu povo, fazer com que sejam a cada dia mais jovens, ó Pai, mais fortes, mais corajosos, mais ousados, determinados. Deus, a unção do Senhor está aqui nesse lugar, sobre a vida dos levitas, dos diáconos, das diaconisas. Senhor Deus, toma nas tuas mãos o pastor Henrique Braga e a sua casa e a sua família, e faça na vida dele aquilo que nem homem pode fazer. Na verdade, Deus, continue fazendo o que o Senhor tem feito desde que ele se levantou para fazer a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo e por todas as coisas que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer. Amém e graças a Deus. Levanta a sua mão direita para cima e diga comigo assim: Espírito Santo, diga mais alto, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Aplauda o Senhor. Bom dia, irmãos. Passa de honra, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Nesse culto de unção e fortalecimento, eu quero deixar a palavra de Efésios 6:10 que diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Nós vamos nos fortalecer no Senhor, na hora dos louvores, mediante a palavra que Ele vai falar no nosso coração e na unção, para que possamos sair daqui revestidos pelo poder do Senhor. E nós podemos declarar que nós não somos nada sem o Senhor. Sem Jesus não dá para viver. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso lema cada dia. Então cante comigo essa canção, dizendo que sem Jesus não dá para viver. Amém?
Cabeça,
Paz seja convosco. Amém? Quando vocês recebem a paz que vem de nosso Senhor Jesus, digam amém. Eu gostaria que vocês trazessem um pouco mais para frente, que nós vamos orar de mãos dadas, entregando nas mãos de Deus o nosso projeto. Por favor, aproxime-se um pouco mais aqui do altar, para ficar mais fácil para a gente orar de 3 em 3. E a mão para o seu pai cerrado. E de 3 em 3 nós vamos estar orando, entregando o nosso projeto, entregando a nossa casa, a nossa família. Deus tem o melhor para nós. E a palavra de Deus diz que se nós crermos e quisermos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Porém, se a gente não quiser e não obedecer, vamos comer o pior dessa terra. Não é a vontade de Deus, mas é o que acontece. Nós temos o direito de escolher. Escolha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha alma e o meu coração, e eu peço ao Senhor para perdoar-me pelos pecados cometidos por mim em atitudes, em palavras ou simplesmente em pensamento, ó Deus. Pai, às vezes a necessidade é tamanha, é tão grande, juntamente com as dificuldades, necessidades, que vem a ansiedade e que esquecemos até que precisamos pedir ao Senhor perdão. Precisamos, ó Deus, reconhecer que somos falhos, que nem sempre nós estamos certos. Ó Deus, e aí não acontece nada, pois em Isaías capítulo 59 diz que o Senhor, grande e poderoso Deus, não está com os olhos fechados, nem com as mãos apertadas, nem com os ouvidos tapados, nem com a boca fechada para não atender às nossas petições, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, o nosso Deus. Mas quando, Pai, nós reconhecemos, quando Deus, nós inclinamos, ó Pai, para o Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a ordem, a direção do Senhor. Então, Pai, nós que clamamos, nós que chamamos pelo Senhor, convertemos a Deus os nossos pecados, os nossos maus caminhos, dos nossos pensamentos malignos, arrependemos, ó Pai, humilhamos diante da tua potente mão, e aí o Senhor desce e sara a nossa terra, e cura as doenças, arranca as enfermidades, arranca a depressão, arranca os espíritos de enfermidade, arranca a lepra, a AIDS, o câncer, a diabetes, as doenças do coração. Oh, meu Pai, eu te peço para tirar esta pessoa que se encontra depressiva desta situação agora. Arranca esta depressão, este mal que às vezes dá vontade nas pessoas de desistir de tudo, de acabar com a sua própria vida. Oh Deus, aquilo que é possível para o homem é possível para o Senhor. Aonde para a medicina, aí entra o teu recurso. Deus, arranca as sequelas deixadas pelo Covid-19. Deus meu, passe na vida de cada um que aqui se encontra e dos que estão sendo apresentados. Aquilo que nenhum homem pode fazer um milagre. Deus, a casa própria, a estabilidade financeira. Ó Deus, eu te peço para abençoar essa pessoa que precisa de uma resposta urgente, que quer abrir o seu próprio negócio, ter a sua empresa. Deus, ajuda o teu povo. O Senhor pode muito mais do que nós pensamos. Então, Pai, toma nas tuas mãos e faça agora acontecer os milagres que eu pedi e também aqueles que eu não mencionei. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha agir na vida de cada um dos que aqui se encontram, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pai, nós precisamos do Senhor providencie para nós a nossa oferta de sacrifício que vamos trazer domingo que vem, dia 14 de dezembro. Então, Deus, providencie o melhor, aquilo que for melhor, porque nós não queremos apenas colocar aqui,
cumprir o projeto e não dar ao Senhor, e não oferecer o nosso sacrifício. Deus não tem como fazer sacrifício que não nos custe nada. Então nos ajude e seremos, ó Pai, então, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quantos creem, digam amém, digam graças a Deus. Levante a mão assim para o céu e diga comigo assim: Espírito Santo, eu só ouvi as crianças. Diga bem alto assim: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Aplauda o seu reitor. Glória a Deus. É nessa mesma fé, com esse mesmo coração rendido ao Senhor, que nós vamos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades. A palavra do Senhor tem uma promessa, que quando o povo dele se humilha, quando o povo dele se converte dos seus maus caminhos, que ele vem, que ele estende as suas mãos, que ele sara a terra, que ele manifesta com salvação. Vamos clamar a Deus que haja no meio do povo dele, nessa nação, essa conversão dos seus maus caminhos, para que possa promover um grande avivamento em nossa nação, para que a luz do Senhor venha brilhar nas trevas, em nome de Jesus. Levante sua mão, vamos orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Pai, nesta manhã nós nos unimos em oração, e o nosso clamor diante do Senhor, ó Deus amado, é que haja na nossa nação um grande avivamento, é que essa nação seja invadida pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. E nós sabemos que para isso, ó Deus amado, precisa de haver no meio do Teu povo a verdadeira conversão, corações contritos, derramados diante do Senhor. Pai, precisa de haver no Teu povo quebrantamento, ó Deus amado. E nesta manhã, Senhor amado, nosso clamor aqui, ó Deus, é para que nós possamos ser sensíveis ao toque do Teu Espírito Santo, é que nós possamos, ó Deus amado, ter manifestação de confissão, de arrependimento no nosso meio, ó Deus amado. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus amado, que nós possamos nos render com humildade diante do Senhor, que caia, ó Deus amado, o nosso eu, mas que a manifestação de Cristo possa crescer no meio do Teu povo, nesta nação, ó Pai, que possa haver arrependimento, meu Deus, que possa haver verdadeiramente conversão dos maus caminhos, endireitamento de vida nesta nação. Nós clamamos porque assim nós sabemos que haverá salvação, nós sabemos que a Tua glória resplandece quando há sinceridade no Teu povo, ó Deus amado. Nós sabemos que há avivamento quando nós nos encurvamos e dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. Ó Deus querido, nos ajuda, ó Deus amado, com o toque, com a manifestação do Teu Espírito Santo. Nos ajude a nos alinhar com os céus, para que a nossa nação veja a glória do Senhor, para que a nossa nação veja, ó Deus amado, resplandecer do Senhor, porque assim como o Senhor enviou Jesus pela primeira vez, Ele nasceu, Ele se fez carne, Ele cresceu, Ele manifestou neste mundo, manifestou na cruz, e Ele cumpriu, ó Deus amado, a determinação do Senhor, com todos os benefícios que nos garante a entrada na casa do Pai. Assim Ele voltará para nos buscar, ó Pai, e nós cremos nesta manhã que Jesus vai voltar, e nós desejamos, ó Deus amado, que o nosso povo, ele seja um povo que caminhe em direção à casa do Pai, para que nesta volta nós possamos nos encontrar com o Senhor. Pai, nesta manhã a nossa oração, ó Deus amado, é pelas nossas autoridades eclesiásticas, que o mover do Teu avivamento
nosso primeiro ensaio da cantata de Natal. Amém? Eu espero vocês. Deus abençoe cada um. Pastor Wallace. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, até o verso 13, e depois nós vamos ler, depois que terminar, nós vamos ler os dois últimos versículos, que é o 50 e o 51. Êxodo 12, a partir do verso 1 até o 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Os dois últimos versículos, 50 e 51. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Diga amém. Vamos comigo. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor
os filhos de Israel do Egito. Só obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos ao Senhor que possa falar conosco, nos levando além da letra, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Esta história que acabamos de ler, ela é carregada de sentido de livramento, carregada de emoção, e aqui são uma série de eventos que aconteceram um após o outro, que marcaram a história do povo de Deus na humanidade. Desde este dia aqui da Páscoa, a primeira celebração da Páscoa, a história do povo de Deus foi marcada. E o ponto principal da Páscoa é o que foi esquecido por muita gente. Talvez deve ter alguém que está assim, pastor, deve estar meio doido ali com as datas, né? Nós estamos chegando no Natal, ele vai falar da Páscoa. Mas eu não estou doido não, viu? Eu quero falar da Páscoa mesmo. Engraçado que esse memorial, a Páscoa se tornou um memorial para o povo de Israel. E o ponto principal da Páscoa, o cerne, o ponto mais alto da Páscoa é o que as pessoas deixaram no esquecimento. O inimigo, ele tenta tirar o foco das pessoas, principalmente do povo de Deus, e nós que servimos a Deus, daquilo que é o verdadeiro sentido de todas as coisas. Assim como no Natal, tentam tirar o sentido do nascimento de Jesus. Na Páscoa, o ponto mais alto, o ponto principal desta ação foi a obediência ao pedido de Deus. E qual foi o pedido de Deus? Nesses primeiros versículos que lemos, foi a ordem, o pedido ou a ordem. Deus falou: fala ao povo de Israel. O ponto principal da Páscoa foi o sacrifício do cordeiro. Quando vemos a celebração da Páscoa, Jesus se coloca como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele então assume o lugar desse Cordeiro e traz a libertação de toda a humanidade. A Páscoa, ela simboliza libertação. Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, a tradução literal, mas o ponto mais alto da Páscoa é o sacrifício do cordeiro, macho, sem mancha, sem defeito, que o povo obedeceu e recebeu o milagre. O que isso tem a ver com cada um de nós no dia de hoje? Semana passada, quem veio, nós tivemos aqui uma ministração diferente, um pouquinho diferente, usamos alguns slides, e hoje eu vou encaminhar para todo mundo, tá? O pastor Henrique já falei com ele domingo, ele autorizou, vou mandar para todo mundo os slides, os tópicos, porque hoje é o último dia de orientação acerca de como escrever o nosso projeto de vida. E o que é que isso tem a ver com o texto livre? O povo de Israel, eles chegaram no Egito. Primeiro chegou José,
depois foi o restante da família. Jacó leva os seus filhos antes da morte. Ali eles receberam uma terra para que pudessem crescer, se estabelecer, e estava indo tudo bem. Eles tinham fugido de uma grande fome, e quando chegaram foram recebidos. O contexto anterior a isso é uma longa história, a história que José passou até chegar como governador do Egito, mas por fim o povo de Deus se estabelece ali, a descendência de Abraão, o povo hebreu. Mas quando chegaram ali, eles se acomodaram, e isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós nos acomodamos com a vida, com as coisas mais ou menos, nos acomodamos com a família mais ou menos, não procuramos melhorar o casamento, o marido não se esforça para melhorar, a esposa não se esforça, os filhos. E nós, seres humanos, somos muito tendenciosos a vivermos acomodados, acostumados até com coisa ruim. A gente acostuma até com coisa ruim. E a gente vê isso na história de Israel por anos e anos. E lá no Egito eles chegaram, os primeiros anos foram maravilhosos. Só que aí morreu José, morreu a geração, morreu o faraó que havia levado, autorizado a entrada dos hebreus, e as autoridades que se levantaram depois, os príncipes, os governadores, os outros faraós. O faraó é um título, dado ao rei do Egito, família real. Eles começaram a perceber que disseram: o povo hebreu é mais poderoso, mais forte do que nós. Só esse versículo aí eu já tive mensagem para pregar durante uma semana. Só para você entender, o inimigo sabe o seu potencial. As circunstâncias que vêm é porque Satanás, ele, conhecedor do potencial, sabedor de onde você pode chegar, ele tenta parar você, tenta limitar a sua visão para que você não avance. E eles se reuniram e falaram: esse povo é mais poderoso, mais forte do que nós, vamos usar de astúcia. E então o povo de Israel foi escravizado. Começaram a escravizar aquele povo, construíram palácios, castelos, pirâmides, e a vida deles então virou uma tragédia. Passaram a comer, como dizem popularmente aí, o pão que o diabo amassou, podemos dizer. Sofrimento, angústia, tristeza. A escravidão durou 400 anos. O maior sonho daquele povo era ser livre. O maior sonho que eles tinham era viver, voltar a ter uma vida em que pudessem plantar e colher para si, que pudessem criar os seus filhos em liberdade, que pudessem ter e viver do fruto do seu trabalho. E infelizmente, como escravos, eles recebiam trabalhos forçados e sob castigos intensos, chicotadas, humilhações e tantas outras coisas ruins. Durante 400 anos, eles foram escravos. Nesses 400 anos, eles oravam todos os dias. Os hebreus, o povo judeu, eles são disciplinados, muito mais disciplinados do que nós na oração. Uma criança judia, ela sabe o Pentateuco de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Eles têm ali suas tradições milenares,
E eles vivem essa devoção a Deus. Claro que muitas coisas muitas das atitudes deles são apenas religiosidades, cerimoniais, mas eu estou falando da reverência, falando do compromisso que eles tinham e têm até os dias de hoje. Interessante, eu me lembro que se você, hoje é tão mais fácil você abrir lá no Google e colocar para ver imagens em tempo real do Muro das Lamentações, você vai ver o que eu estou falando. O Muro das Lamentações em Israel é a única parede que ficou de pé nesses anos todos de guerra do Templo de Salomão. E eles vão lá para aquele muro fazer as suas preces, eles colocam o rosto no muro, eles choram, eles lamentam, e quando eles saem, tem a área de saída, tudo direitinho, eles não dão as costas para o muro, eles saem andando assim de costas. Tamanha a reverência que eles têm àquela parede. Pastor, o que tem nessa parede? A única parede que ficou de pé no templo, que hoje é chamado Muro das Lamentações, era a parede do altar, a parede do Santo dos Santos, a parede de onde ficava o altar, onde se manifestava ali a glória de Deus através da palavra, da unção e das ministrações. Então eles são altamente religiosos, eles oravam 400 anos orando, mas continuaram escravos. 400 anos eles cantavam louvores e eles continuaram escravizados. 400 anos eles se reuniam, faziam cultos, reuniões de oração e continuavam escravos. E quando eles não estavam aguentando mais, eles clamando, então Deus vem e intervém na situação. Deus manda Moisés, e a história a gente já conhece, e chega aqui nesse ponto. Aí você me pergunta, pastor, mas e aí? Semana passada, quando nós fizemos a apresentação, eu disse que muitas pessoas não têm êxito, sucesso no seu projeto de vida, porque primeiro fazem de qualquer jeito. Muitas pessoas entram ano e saem ano, a vida está na mesmice, porque não tem um projeto definido para que você possa seguir. Vivem deixando a vida os levar. Coloca para mim de novo aqui Provérbios capítulo 20, versículo 5, por favor. Vai colocar aqui, se você quiser abrir, marcar também na sua Bíblia, Provérbios capítulo 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O homem inteligente os traz para fora. Tudo isso vai estar nos slides que eu vou falar para você hoje. Depois do grupo da manhã eu vou encaminhar para todo mundo. Pastor, eu não estou no grupo da igreja, ou eu não recebo, eu mando, quem tem um cadastro atualizado aqui no celular, eu mando no seu celular. Se você não tiver, deixa o número aqui comigo, que eu vou mandar no seu privado, eu não mando só no grupo, não, eu mando também no privado, tá? Se você olhar lá, vai ter mensagem minha que chega para você, mas ela só vai aparecer se você salvar, se você salvar meu número lá. E vou enviar hoje um arquivozinho para você ler lá os slides e meditar, porque nós estamos profetizando que 2026 vai ser um ano que você vai avançar. É um ano que você não vai ficar parado.
Dá uma olhada para como você começou o ano passado, e como este ano, desculpe, e como você está terminando. E um dos grandes problemas das pessoas que não têm êxito, sucesso no seu projeto de vida ou na sua caminhada, não avança, quer dizer algo para você. Você não pode terminar o ano pior do que você começou. Diga para quem está dizendo, não pode, você está proibido de terminar 2025 pior do que você começou. Proibido. É bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Não. Veja, você tem aí essa semana para você olhar para a sua vida, olhar para trás e falar, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso alterar em todas as áreas da vida financeira, familiar, no trabalho. Porque Deus te criou para ter sucesso, Deus te criou para avançar, Deus te criou para ser vitorioso, vitoriosa, mais do que vencedor. Só que tem pessoas que entram antes, saem na vida, só fica pior. As dificuldades parece que vão engolindo a pessoa. No mundo teremos aflições e continuaremos tendo, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e vamos vencer. Estamos proibidos, quando eu falo com você, estou falando de mim também. Estamos proibidos de terminar 2025 pior do que começamos. E ainda dá tempo. Você tem ainda 20, hoje é dia 7, 23, 24 dias para você procurar já mudar a sua rota, mudar a sua direção, mudar a sua caminhada. Agora isso passa o planejamento, o projeto. Isso que nós discutimos aqui semana passada em forma de uma palestra. Quem sonha, pelo menos chega a algum lugar. Diga comigo, quem sonha, pelo menos chega a algum lugar. Quem não sonha, não chega a lugar algum. Então eu quero dizer para você que tem muita gente que não tem êxito, não tem sucesso, porque não projeta, não faz o seu projeto. Segunda coisa, tem pessoas que não têm êxito, não têm sucesso, até fazem, mas o fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Os slides que vão enviar para você dão ali um norte de como você fazer um projeto que dá certo. Eu conto muitos testemunhos da minha vida, porque eu brinco assim, de mim eu posso falar. Porque de mim eu posso falar, porque quando eu falo dos outros é fofoca, né? Então eu posso falar da minha vida, eu posso falar da vida dos outros. É uma brincadeira, mas muitos aqui têm testemunhos grandiosos, vamos estar falando disso, de sonhos e testemunhos. Mas eu tenho a alegria de poder dizer que desde o dia que eu comecei, desde o ano que eu comecei a fazer os meus projetos de vida, todo ano tem alguma bênção ou algumas bênçãos para testemunhar e para dizer. Águas profundas são propósitos do coração do homem. Aquele povo voltando lá em Israel, qual que é o maior sonho deles? O caminho. Só que eles estavam orando, não resolveu, cantando, não resolveu, participando de cultos de reunião, não resolveu. O que estava faltando? Estava faltando alguma coisa. E Deus então intervém e mostra para eles o que faltava, marca o dia, o 14º dia do mês. Interessante que nós vamos entregar, no mês da Páscoa, nós vamos entregar o nosso projeto de vida no 14º dia desse mês, né? Algo profético. Deus ele se atenta aos detalhes. Esse é um dos motivos que eu resolvi falar um pouco da Páscoa hoje. Então vai ser no 14º dia desse mês, domingo que vem, na Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa nova Páscoa, a celebração da nova aliança, a celebração da morte do Cordeiro. E nós vamos estar aqui trazendo
trazendo o nosso projeto. Algo que você vai ver também nos slides que eu falei semana passada é que, além de você precisar usar a sua inteligência, diga: eu sou inteligente, e tirar para fora os seus sonhos, além disso, você precisa entregá-los na mão do Senhor. Confia ao Senhor as suas obras e seus planos serão estabelecidos. Quando fazemos isso, o milagre de Deus acontece. Por fim, você vai ver o que eu falei muito aqui no ano passado, Provérbios 16, quando fala assim: ao homem pertencem os planos do coração, e a resposta vem da boca do Senhor. O que esse texto quer dizer para nós? Esse texto diz que fazer planos é a nossa responsabilidade. Fazer planos é a nossa parte. E aquilo que é para mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que é minha responsabilidade, Deus não vai fazer em meu lugar. Por isso que todos os anos, nos meses de novembro e dezembro, nós trazemos esta mensagem de que, como igreja, como pastores, nós estamos aqui para ensinar o povo de Deus a mostrar o caminho para você alcançar os seus objetivos. O plano, o planejamento, o projeto você faz e traz aqui no altar e o submete à vontade de Deus. Então você tem a liberdade de sonhar grande. Falei sobre isso semana passada, de apresentar a Deus. Eu falei de vários testemunhos. Eu me lembro que no ano de 2018 eu fiz o meu vestibular de Direito para começar em 2019. Isso era um projeto de vida meu de muitos anos. Desde que eu tinha 20 anos, 27 anos atrás, eu fiz 47 esse ano, no gostinho de 15. Desde que eu tinha 20 anos, eu tinha o sonho de estudar Direito, mas eu estava no ministério, fui para outras cidades que não tinha faculdade, e eu dediquei toda a minha juventude, desde os 18 anos como pastor, desde criança, cresci na igreja, adolescência, dediquei toda a minha vida ao Evangelho, nasci na igreja, e fui para lugares que não tinha faculdade de Direito, e eu falei: quando chegar o dia, Deus vai proporcionar. Até que em 2018 chegou 20 anos praticamente, fiz o meu planejamento e fiz o meu projeto de vida, e eu repeti por vários anos. E no meu projeto de vida estava escrito lá que eu não iria perder nenhum semestre. Eu não perdi nenhuma nota, nunca tive uma nota abaixo da média. No meu projeto de vida, eu estou falando de mim, eu estou testemunhando para você do projeto que dá certo, projeto que funciona. No meu projeto de vida, eu escrevi que antes de me formar, porque o terror dos estudantes de Direito é a prova da OAB, e eu falei: antes de eu me formar, eu vou ter passado na OAB. Eu passei na OAB com uma nota de 9,3, 93% de aproveitamento. Eu escrevi no meu projeto de vida que eu não iria só, eu não estava estudando, falei com o pastor Mário, pastor, eu entrei na faculdade de Direito, depois de anos seguindo a igreja, eu vou para outra coisa, trabalhar fora. Não, eu estou estudando, eu quero servir a igreja. Hoje eu sou um dos advogados do Conselho Nacional da nossa igreja. Eu estou cuidando só aqui em Minas Gerais, sozinho, de mais de 80 processos. Aí semana passada, passaram para mim agora para acompanhar processos de todo o
Aí teve um advogado que tem uma empresa que está consultoria e falou assim: eu nunca vi uma empresa, porque a igreja é sempre melhor que uma empresa, entregar tanta responsabilidade eu nunca vi na minha vida, entregar tanta responsabilidade a um advogado recém-formado. Eu formei no ano passado, no meio do ano, a minha carteira da OAB, eu peguei em setembro, peguei o número, a cerimônia oficial foi dia 3 de dezembro do ano passado, eu já estava aqui, estou falando do projeto que está certo. No ano passado, eu escrevi aqui, está aqui, ó, que eu precisava perder peso, queria melhorar mais a saúde. Nunca terei pressão alta, diabetes, colesterol alto, nunca tive. Só que quando eu fiz os exames no ano passado, já estava ficando alto. E os médicos falaram assim: ó, vamos repetir esses exames no final do ano, e vamos ver alguma coisa, você vai ter que procurar emagrecer, porque ó, sua glicose, ele falou assim: ó, está tudo no limite, a pressão está normal, mas glicose, colesterol, está muito, precisa baixar isso aí, senão você vai entrar em estado pré-diabético. Eu escrevi: eu quero perder peso. Só que todo mundo sabe que engordar é muito fácil, né? A perda de peso é difícil. Eu precisava de um tratamento. Eu não queria fazer cirurgia, não quero e não vou. E escrevi aqui: se eu quero. Aí eu fui um tratamento, um médico lá de São Paulo, vi vários casos de sucesso. Eu gostaria de fazer um tratamento com esse médico. Eu pus o meu projeto de vida, coloquei no altar. E no meio desse ano, mais ou menos, segundo semestre, uma família muito abençoada olhou para mim e falou assim: você quer emagrecer? Eu falei: eu quero. Ela falou: eu quero. Não, porque tem gente que não quer. Não, eu falei: eu quero e preciso. Aí falou assim: toma aqui o telefone desse médico, liga lá, fala que eu pedi para você ligar, marca a sua consulta e eu vou pagar todo o seu tratamento. Tudo que você precisar, passagem para ir para lá, remédio, tudo. Aí eu agradeci, recebi a bênção, iniciei o tratamento, fiz a minha primeira consulta, eu iniciei, estava com 141 quilos, e a minha meta é chegar em 100. Ele falou: você chegar com 100 tá bom. Eu e ele sempre esse final do ano, dá 95, você chega em 100 e mantém. E eu comecei 2 meses de tratamento, 2 meses e um pouquinho, e eu já estou com 121. Perdi 20 quilos. Testemunho agora. Você acha que a pessoa, eu vou ter que comprar roupa nova agora, que está tudo ficando lá. Graças a Deus, né? Você acha que aquela pessoa, aquela família, ia chegar do nada e perguntar para mim se eu queria emagrecer? Eles me viam todo dia, toda semana em contato com eles. Conheço há muitos anos, desde quando eu cheguei na igreja eu os conheço. Você acha que eles iam do nada para perguntar isso para mim? Sabe qual foi o motivo? Projeto de vida. Que está aqui, ó, recebe oração todo dia, várias vezes por dia. Então, domingo que vem é o dia que nós vamos entregar o projeto no altar. E nós lemos aqui, vamos ler, que Deus ele chega no povo de Israel e diz para eles: vão lá e preparam para mim um cordeiro, um sacrifício. Sabe por que muita gente não
tem êxito no seu projeto de vida, porque primeiro não faz de qualquer maneira, não prepara. Chega na sua casa essa semana, senta lá, escreva. Se você quiser chamar seu esposo, esposa, família, faça um projeto junto. Nós temos um planejamento para a igreja, vai ser apresentado para todo mundo. Há algumas coisas que queremos e iremos realizar no ano de 2026. Todos os projetos que já foram realizados esse ano, estamos aí pagando o telão com muita dificuldade, precisamos do seu apoio. Tantos projetos e coisas mais, e agora nós estamos preparando um planejamento de crescimento, de avanço, de ganhar almas, e nós contamos com cada um de vocês. Mas eu quero dizer algo: passa com carinho, não faz de qualquer jeito, não entre na mesmice, não acostume com coisa ruim ou com mais ou menos. Segundo, faça com fé, faça acreditando naquilo que você está escrevendo, porque sem fé, o que não provém da fé, diz a Bíblia, que é pecado. Terceiro, e é o último tópico, que é o que eu falei aqui hoje do povo de Israel: ofereça, tenha o costume, não é só um projeto de vida não, tenha o costume de oferecer a Deus sacrifício. O sacrifício é o maior poder gerador de milagres. Domingo que vem, junto com o nosso projeto de vida, nós vamos trazer aqui no altar uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, ela não é qualquer coisa, ela precisa ser algo que tenha importância para você, algo que possa mexer com você, algo que tenha significado para você. O sacrifício tem a ver com morte, né? A morte do cordeiro. O sacrifício dói, o sacrifício traz peso. Então, no próximo domingo, eu desafio você a ser um dos que vão avançar. Eu desafio você a ser um dos que vão estar aqui contando e compartilhando que aquilo que você tem planejado, Deus está cumprindo. Fica de pé no seu lugar. Tem uma canção que diz que se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, o deserto vai se transformar num manancial. Enquanto eles preparam a canção, eu queria que você fechasse os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu vou dizer para você: domingo que vem, quando você trouxer o seu projeto, ofereça a Deus o seu melhor sacrifício. Nós vimos aqui que o povo de Israel orou, cantou, jejuou, fez de tudo, mas nada resolveu o problema deles. Eles só tiveram o sonho realizado no dia que eles fizeram o que Deus mandou, no dia que eles pegaram o cordeiro, o sacrifício, e o fizeram da forma que Deus os orientou. Eu vou falar aqui de formas de sacrifício, e depois você vai orar e vai conversar com Deus para ver onde você se encaixa. Fique tranquilo, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, eu não vou pedir ninguém para se identificar, mas eu só quero que você, com a sua mão, com o seu coração, todos os anos, eu ofereço sacrifício a Deus, e já fiz coisas maiores até do que eu tenho feito hoje. Eu já dei carros de oferta de sacrifício, motos, ofertas de valores altos, para mim eram altos,
ofertas de 10 mil reais, 15 mil reais. E desde o ano de 2020, que foi o ano que Deus me trouxe de volta à vida, eu fiz um voto com Deus de que a minha oferta de sacrifício do projeto de vida nunca seria menor do que o número daquele ano. Então nós estamos chegando em 2026, a minha oferta será uma oferta de R$2.026. Vocês não imaginam o sacrifício que é para eu fazer essa oferta. Então eu quero que você fique de olhos fechados. Se você está aqui, entenda isso. O sacrifício, ele não é qualquer coisa, é algo que você vai fazer para mudar a sua história. E eu tenho dito aqui situações para vocês que têm mudado a minha história, mudado a minha vida. Quando a gente vai oferecer um sacrifício a Deus, nós precisamos olhar para algumas coisas. A primeira delas tem que ser de coração. Por isso que eu pedi para você ficar de olhos fechados aí, em espírito de oração, para ninguém tirar a sua atenção. Tem que ser de coração. Se você está com o coração fechado até agora, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, faça seu projeto. Deus quer que você avance. Ofereça o seu sacrifício. Tem que ser de coração. Segundo, tem que ser conforme a bênção que Deus tem te dado. Então você dá uma olhadinha aí, qual é seu salário? Dá uma olhadinha de como Deus tem te abençoado financeiramente, em todas as suas áreas, o que Deus fez com você, as bênçãos que você recebeu neste ano, e você vai mensurar a sua oferta. Terceiro, tem que ser com alegria, porque se você fizer isso com tristeza, não vai acontecer nada na sua vida. Se você fizer de qualquer jeito, sem olhar a sua condição, não vai acontecer nada na sua vida, porque sacrifício é sacrifício. Eu não tenho vergonha de falar que no ano passado eu não estava ainda contratado, eu estava estagiando, fazendo, e eu aluguei um carro, me cadastrei no Uber. No ano passado eu juntei a minha oferta dentro de um mês. Eu fiz isso. Tenho vergonha de falar isso, porque o trabalho dignifica o homem. Só estou dizendo para você ver o tamanho que foi o meu sacrifício, para eu colocar uma oferta de R$2.025 aqui, sem mexer no meu dízimo, sem mexer nos meus votos de oferta. Este ano eu não preciso fazer isso, porque muitos dos meus sonhos Deus já realizou. Se fosse preciso, eu faria do mesmo jeito. Então, você que está aqui, pastor, eu tenho condições, e pelas bênçãos, não é ter condições, não é ter dinheiro sobrando, não. É a bênção que Deus tem me dado. R$2.026 é um sacrifício para mim. Deixa Deus falar com você. Agora, existem pessoas que isso é muito pouco. Eu estou falando da minha realidade. Existem pessoas que isso é muito pouco. Eu falei isso aqui no ano passado. Então, pastor, isso é pouco. Faça 5.026, 10.026. Eu estou te ensinando o princípio da palavra de Deus. Segundo, pastor, eu não alcanço ainda, mas eu consigo fazer uma oferta de R$1.026. Faça isso. Deixa Deus falar com você. Porque o sacrifício é o que gera milagre. Terceiro, pastor, eu não alcanço. Faça 526. E por fim, tem um sacrifício que a maioria das pessoas estão fazendo em todas as igrejas por aí. Eles estão fazendo uma oferta de R$365, que é o equivalente a R$1 por cada dia. Então você vai orar agora e vai falar com Deus. Você pergunta para ele, Senhor, qual será o meu sacrifício?
qual será o cordeiro que o Senhor pede para mim? Eu vou dar um minuto de oração. Coloca essa canção aí enquanto a gente ora. Pode colocar. Converse com Deus. Ele vai fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Pode colocar a canção, gente. Pode tirar, não é essa não. Eu mandei para vocês, pode tirar. Eu mandei domingo passado, mandei de novo. Então vocês me ajudam aí. Diego, me ajuda aqui. Vamos cantar. Você vê se você consegue tocar. Se atentamente ouvir a tua voz, consegue? Se atentamente. Então vai a capela, bota a mão no coração aí. Olha, medita na letra dessa canção. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens para mim, e da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens para mim, e da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui foi ministrada a tua palavra. Ensinamos que o sacrifício é o maior poder gerador de milagres. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um de nós, e que no próximo domingo venhamos trazer o nosso melhor sacrifício, sem mancha, sem mácula, sem defeito, na tua presença, no nome de Jesus. Pode assentar. Eu vou pedir a pastora Grace Kelly para fazer um momento, pastora, da unção de fortalecimento. Eu vou estar ajudando. E os diáconos já podem vir, tá? Já podem vir, se posicionar aqui. Só lembrar vocês, ore durante a semana. Pastor vai ungir vocês.
você vai pegar aqui o pão e a água, pode vir os diáconos que vão entregar, recebe a unção, vão entregar para vocês. E logo depois nós vamos estar encerrando este momento. Nós vamos estar encerrando a nossa reunião em nome de Jesus. Você pega o pão e a água já fica aqui diante do altar. Que Jesus Cristo ele entregou o seu corpo para que nós fôssemos salvos, libertos, sarados e fortalecidos. Que esse pão nesta manhã ele venha representar essa força que vem do Senhor para nós vencermos todos os dias de dezembro, para que nós possamos vencer o nosso eu, para que nós possamos ter discernimento para alinhar os nossos projetos de vida aos céus, para que nós possamos trazer para fora aquilo que está contrito, oprimido dentro de nós, mas que o Senhor vai nos dar força para tirar esse sonho lá de dentro, esse sonho que foi abafado, esse sonho que muitas vezes foi sufocado ao longo da nossa história, mas agora com a força que vem desse pão da vida que é Jesus Cristo, nós vamos trazer esse sonho para o altar,
nós vamos declarar que esse sonho está nas mãos do Senhor e alinhado com os céus. Levante esse pão nas suas mãos e diga assim: Senhor, ao participar deste pão, declaramos que há vida em nós, que há renovo em nós, que há força do Senhor em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Participe desse pão. Trazer à memória a água. Uma lança foi transpassada nesse cordeiro quando ele foi levado à cruz. Esse cordeiro foi o nosso sacrifício quando ele estava ali na cruz. Uma lança transpassou e do corpo dele saiu água. Mas o Senhor disse que aquele que cresce nele, do seu interior iria fluir rios de água. E o que nós desejamos é que o mês de dezembro seja um mês que do nosso interior possa fluir águas de vida, possa fluir águas de poder, possa fluir águas de transformação, possa fluir águas que venham saciar a sede, não só a sede do outro, mas a nossa própria sede do Senhor. Que essa água possa saciar a nossa sede, que nós não possamos passar esse mês sedentos, mas que nós possamos passar esse mês maravilhados com o saciado Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Declare comigo: Senhor, apresentamos esta água a Ti e sabemos que o Senhor é a água da vida. Sabemos que aquele que toma água com o Senhor nunca mais terá sede. E nesta manhã, nós participamos desta água, certos que estamos saciados no Senhor, e que de nós há de fluir rios de água viva, para que outras pessoas sejam através de nós saciadas no Senhor, em nome de Jesus. Pai, também pedimos ao Senhor que aqueles sonhos do altar que ainda não foram realizados, que eles possam se concretizar ao longo de dezembro, porque o nosso testemunho será para a glória do Senhor e será para saciar a sede de muitas pessoas, em nome de Jesus. Participe dessa água. Na mão. Pai, neste momento nós trazemos à nossa mente tudo aquilo que poderia vir contra nós, mas que com a força que o Senhor nos dá, com o poder do Senhor da nossa vida e pelo sacrifício do Cordeiro na cruz, nós nos declaramos vencedores no mês de dezembro, porque nós pela fé cremos que todo mal está, ó Deus amado, destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, todo mal foi lançado debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, que você possa aplaudir o Senhor nesta manhã e glorificar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor dos exércitos. Glorificado é o Senhor nesta manhã em nossa vida. Declaramos neste culto: seja bem-vindo, Espírito Santo. E declaramos neste momento que é pela força do nosso ajudador, o Espírito Santo, o Consolador
Senhor. Nós somos dessa maneira encorajados a combater o bom combate e a prosseguir, ó Deus amado, até completarmos a carreira, até sermos recebidos nos braços do Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Nós já vamos partir para... Tem duas coisas só para fazermos, para encerrar. Enquanto você volta para o lugar, eu vou dar os avisos e depois vamos consagrar os dízimos e as ofertas e vamos encerrar a nossa reunião. Quarta-feira, 8h30 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, nós continuaremos na corrente das 7 orações com o terremoto de Deus. Nós estamos ministrando as bênçãos advindas através do terremoto de Deus. Então esperamos por você, 8h30 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Na sexta-feira, estamos com a corrente de quebra de maldição, é a corrente espiritual das 13 preces. Nós concluímos 3 semanas de agradecimento pelas bênçãos que Deus liberou na corrente da oração do fogo. E agora vamos continuar com a corrente das 13 preces, orando por cura, libertação e quebra de maldição. Só nessa última corrente nós tivemos vários testemunhos de cura, um em especial de um senhor que foi curado de câncer. Em nome de Jesus, Deus curou 2 mulheres que não podiam ter filhos, foram representadas aqui e já estão grávidas, para a glória de Deus, lá feliz a família, agradecendo. E mais, tem o esposo da irmã Zilda, que foi internado no início da corrente, e ele estava uma suspeita, o médico tinha feito exame suspeito, talvez seria câncer do pâncreas. Ele foi internado com problema no pâncreas e quando foi fazer os exames, teve alta, o que ele tinha no pâncreas desapareceu e está em casa agora. Esses são só alguns dos testemunhos. Se a Bíblia diz, aquele que pede, recebe, que busca, encontra. E tem algo sobrenatural. A vassoura de fogo passou dentro da nossa casa, amém? Tirando tudo que o inimigo tenta jogar contra a gente. Tem muita coisa que o inimigo tenta colocar dentro da nossa casa. A gente fala disso na corrente sexta-feira. Venha participar conosco. Pastor, como que foi esse negócio da vassoura de fogo? O dia marcado para ungir a chave da casa foi mais de uma vez. Na hora da oração, depois que as chaves foram ungidas, 8h30 da manhã, no culto da manhã, já era umas 9 e pouquinho, o pastor Henrique estava aqui orando e falando, e ele usou essas palavras: Senhor, envia o anjo agora dentro de todas as nossas casas e passa com a vassoura de fogo, retirando toda a obra do inimigo, inveja, doença. E aí o pastor fez essa oração e todo mundo voltou para casa. Enquanto ele estava encerrando o culto, o telefone dele começou a tocar, e ele desligava, começou a tocar e desligava, aí chamou de novo, ele terminou o culto, chegou aqui, ele atendeu aqui atrás, era a empresa Verisur, que cuida do alarme na casa dele, e falou assim: olha, o senhor está em casa, o alarme foi acionado e disparou o alarme lá na sala 3, falou assim, no setor tal. O alarme da sua casa disparou. O senhor quer que mande a polícia lá? Tem alguém lá para ir olhar? Quer que desarme o alarme? Aí ele falou: não, pode deixar, só deixa, desliga, deixa acionado, mas desliga só o barulho. E ele foi, mas tem alguém? Ele falou assim: mas entrou alguém lá? Ele perguntou: tem aí, tem câmera, imagem, celular? Ele falou: olha, não tem ninguém, não entrou ninguém lá, mas o que fez disparar o alarme lá é que na hora que o alarme disparou,